Um exemplo gritante? É claro que está na antiga aliança. Miriam e Arão chegou à conclusão que podia estar no mesmo nível de Moisés. Sabe de uma coisa? Moisés tem aqui um BOzinho da mulher dele aí. Eu acho que ele não é o único porta-voz de Deus aqui, não. Não fala o Senhor também por nós? Aí tem um fato curioso lá no capítulo 12 de Números. A Bíblia diz, e o Senhor ouviu. Não foi Moisés que ouviu, foi o Senhor. Porque sempre quando você fala contra a autoridade, quem ouve primeiro é o dono da autoridade. Que é Deus. E não quem possui a autoridade delegada. Significa, meu irmão, que quando você fala, já foi, como diz no interior, já foi o boi com a corda, não tem como voltar atrás. O vento já levou. Não, você falou, Deus ouviu. E não só ouviu, ele já ouviu e já marcou a reunião. Tá lá Moisés sem saber de nada, a nuvem começa a se mover. Jeová está vindo. O que está acontecendo? Vou parafrasear aqui, né? Ô Miriam, tá tudo tranquilo aí com as irmãs do ciclo de oração? Tá, mas eu tô batendo pandeiro, as irmãs estão gritando só o Senhor é Deus. Tá tudo em paz. Não é porque Jeová tá vindo, ele não falou nada comigo que ia vir. Deixa eu ver com o Arão. O Arão, tá tudo certo com o sacerdócio aí? Tá, estão matando os animais aqui, cordeiro morrendo, os meninos trabalhando, tá tudo certo. Jeová tá vindo. Daqui a pouco ele estaciona a nuvem. Moisés se prepara para ouvir Deus falar. Deus não fala com Moisés. Deus tratou o tema sem falar com Moisés. Aqui eu aprendo algo interessante, sabe, Fábio? Uma verdadeira autoridade não se auto-justifica nem se auto-defende. Quando você vê alguém para internet, para microfone, defender a sua autoridade, você já deixou de ser autoridade, meu irmão. Você não precisa se autodefender. Porque a autoridade não é sua, você só ocupa ela. Você só é a autoridade delegada por ele. A autoridade é sua. Mas muitos não estão comprometendo essa autoridade que lhes foi delegada, até porque a gente vive 3 momentos. O primeiro momento era quando os pastores foram perseguidos. Havia uma perseguição contra pastores. Segundo momento é quando os pastores alcançaram da sociedade o respeito. As pessoas respeitavam a autoridade pastoral. E agora nós estamos vivendo o terceiro momento, em que muitos pastores estão descredibilizando a autoridade que lhes foram delegadas. Mas sabe, Fábio, esses 3 momentos não é bem 3 momentos distintos. O senhor pode falar melhor que eu. Não, eu vou lhe dizer da seguinte forma, eu vou colocar isso. Ó. Os problemas que hoje está aqui exposto, sempre houve. O que não tinha era exposição. Escândalo, então, sempre houve. Meu irmão, você quer mais escândalo, um negócio mais complicado do que a mãe de João chegar para Jesus e dizer assim, meu filho pediu para colocar ele de um lado e o irmão dele do outro. Jesus está formando o ministério, o João, que era o mais santo, já queria estar do lado e pediu para o irmão ficar do outro. O primeiro e o segundo vice seriam os 2. E o que sobrar, os outros pegam. A Bíblia diz que houve disputa entre eles para ver quem era o maior. Gênesis 1:28 diz que Deus deu ao homem na terra poder de dominar e sujeitar todas as coisas. Aonde tem um ser humano, Fábio, tem problema. Agora, o que nós temos hoje é luz sobre as coisas. E aí, meu irmão, quem anda errado, te prepara. Porque a cada dia isso vai ser exposto. Eu penso só o seguinte, sabe, Fábio? As grandes exposições hoje, salvo alguns, elas são desonestas. Por quê? Porque você vem, expõe publicamente, sem conhecimento de causa. Depois aquilo não se prova, só que o nome da pessoa ficou lá na lata do lixo. Tá entendendo? A reputação é assassinada, né? Quem fez isso vai pagar por isso, irmão. Agora, voltando o foco aqui. Você diz assim, o terceiro momento, os pastores descredibilizou? Sim. Agora tem um detalhe, Fábio. O erro do líder não justifica o erro do liderado. Vixe. Esse é o problemão, irmão. E, já que nós entramos no tema, eu trabalho, Fábio, há praticamente 20 anos esse tema de autoridade espiritual. Eu tenho um livro aqui, ó. Esse livro aqui. Verdades que todo cristão precisa saber. Os pastores que já me receberam nas vossas igrejas sabem. Esse livro aqui, Fábio, ele é basicamente todo o escopo do que é a autoridade espiritual. E ele trabalha o quê?
a submissão e obediência, porque submissão e obediência são coisas distintas. A submissão é incondicional, a obediência é condicional. Até onde eu obedeço uma autoridade? Até onde a atitude dessa autoridade não me leva a desobedecer a Deus e a palavra. Agora, eu não a obedeço, porque obedecer a ela seria desobedecer a Deus. Porém, eu não me insurjo contra ela. Uma coisa é eu não obedecer, outra coisa é eu levantar o motim contra ela. Aí é insubmissão. A insubmissão, ela é intrínseca, irmão. Ela é um princípio satânico que vem no coração da pessoa. É a chamada iniquidade à luz da Bíblia. Quando a desobediência é condicional. Você pode ser obediente hoje e não ser amanhã. Por exemplo, um cão. Você dá uma recompensa a ele, ele obedece no comando que você manda. O dia que você não der, ele te morde. Está entendendo? Uma comparação bem simples para entender bem alto. Então veja bem, esse livro aqui trabalha exatamente essa área, sabe? A submissão, basicamente, dos liderados. Pouco se tem aqui, nesse livro aqui, sobre líder. Agora, esse aqui é o outro lado da moeda. Por que o outro lado da moeda? Porque enquanto esse livro aqui trabalha liderado, aqui vai trabalhar líder. Eu demorei 10 anos, Fábio. 10 anos. Lancei esse livro tem 8 dias. O outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Fala de lideranças abusivas aí? Olha o subtema. Diretrizes divinas a quem deseja liderar com integridade. Pior, Fábio. Pior do que um liderado rebelde é um líder que abusa da autoridade que tem. Aqui eu trato de forma direta do abuso de autoridade, tratando o perigo que esse líder está correndo. É pesado, porque aqui o senhor trata sobre a liderança abusiva e ali o senhor fala sobre o liderado abusado. Abusado, obrigado pelo paradoxo aí. Mas existem liderados abusados? Existe, e existe também níveis que nós precisamos considerar. Vamos lá então. Vamos lá. Por exemplo, tem o liderado desavisado. É aquele que ouviu dizer, não entende assim. Então ele é contra porque ele não conhece o que é ser o líder de uma igreja, o que é ser um pastor, quais são as atribuições do pastor como governo da igreja, como é que Deus trabalha na igreja através do pastor. Então ele simplesmente se insurge contra. E isso é bom entender, Fábio, que é em toda a conjuntura, porque não existe ninguém, presta atenção no que eu vou dizer agora, que não esteja sobre a autoridade e que não tenha autoridade. Tem de uma igreja, por exemplo, você pega uma autoridade do pastor, aí ele tem um corpo ministerial, são autoridades, dentro de uma escala. Depois ele vai para líderes de departamento, seja ele uma igreja que trabalha só com grupo de louvor, ou com líder discipulado, ou seja uma igreja que trabalha com líderes de senhoras, de homens, de jovens, não importa. Aquele líder lá, ele recebeu o quê? A autoridade do pastor da igreja, que é o governo, que deu autoridade a ele para dirigir aquele departamento. Onde é que está o choque? Aquele líder lá, quando o liderado quebra com ele está quebrando, na verdade, com o líder maior que colocou o liderado lá. Então, quando você desobedece o líder do departamento, você está desobedecendo o seu pastor. Mas seu pastor também não tem autoridade, ele é uma autoridade delegada por Deus. Então, na verdade, você não está desobedecendo seu pastor. Você está desobedecendo o próprio Deus através do seu pastor. Por isso que Pedro diz, não mentiste a homem, mentiste a Deus. Porque o tratado na reunião da oferta para ajudar os da Judéia, não foi para homem, foi para Deus. Então, tudo aquilo que é tratado no mundo espiritual, dentro de uma igreja,